Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 28 de outubro. Vejam só como é o futebol. Na semana mais importante do século, onde o Botafogo vai a campo no Campeão del Siglo em Montevidéu para a partida de volta da semifinal da Copa Libertadores, nós podemos nos dar ao luxo de estarmos calmos e tranquilos. É simplesmente um jogo de volta de Copa Libertadores na fase semifinal. Nem nos meus melhores sonhos eu pensei que isso poderia acontecer, que a gente teria atropelado o adversário no estádio Newton Santos, feito um 5-0, sendo que poderia ter sido até mais, e a gente agora está nessa vibe de tranquilidade, serenidade, mas claro, querendo vencer o jogo da volta, porque assim é o Botafogo, do Arthur Jorge, dos nossos atletas, e o Botafogo que todos nós queremos e desejamos. Não importa a vantagem que a gente tem. É jogar com seriedade, como se tivesse 0-0, para a gente poder buscar mais um resultado positivo. Não é verdade? E para esse confronto de quarta-feira, Arthur Jorge tem, claro, algumas dúvidas importantes. São 5 atletas pendurados, conforme você sabe. O treinador chegou a falar um pouco sobre isso na última coletiva, depois da vitória importantíssima sobre o Red Bull Bragantino. Vitória por 1-0, primeiro gol do Gregory. Gregory que é sensacional, Gregory é foda, com o perdão da palavra, mas tenho que dizer, o nosso Pitbull é brabíssimo, irmão, foda demais. 3 pontos na conta, né, Campeonato Brasileiro e tal, porém o Gregory é um dos atletas que está pendurado na Libertadores. Ele, o Igor Jesus, o Luiz Henrique, o Barbosa, o John, atletas que fazem parte dessa espinha dorsal que o Arthur Jorge conseguiu montar e muito bem estruturar. E quando ele falou, nosso treinador, sobre essa situação, eu fiquei com a impressão de que sim, ele está pensando na alternativa de poupar um ou outro, ou melhor, preservar, né? Porque os jogadores não precisam ser poupados nessa partida, serão preservados por uma precaução, já que a regra, né, o regulamento da Copa Libertadores não prevê essa questão de você zerar os cartões agora, impedindo que um atleta fique de fora de uma final. Eu, sinceramente, concordo com o Arthur Jorge, né, que, pô, meu irmão, final é para os melhores estarem disponíveis. Então, seria super justo se você, no regulamento, pensando em mudanças futuras, você colocasse que, na semifinal os cartões zeram. Você pode ser suspenso das oitavas para as quartas, das quartas para a semi. Mas você chegando na semi, não estando suspenso, os seus cartões zeram e você vai poder jogar uma eventual final. Faz sentido, né? Porque você quer os melhores atletas e se o atleta é titular, é porque ele é considerado um dos melhores valores que tem dentro do grupo de trabalho. Enfim, não é assim que funciona nesse momento, então a gente tem que saber dançar conforme a música. E aí que surge essa questão. Eu tenho visto a maioria dos torcedores do Botafogo falando justamente para preservar os 5 pendurados. Né? John, Barbosa, Gregory, Luiz Henrique e Igor Jesus, mais uma vez aqui destacando. Inclusive, tenho visto até torcedores falando para a gente ir com os reservas, todos reservas. Eu discordo. Acredito que uma equipe mista seria o melhor caminho. Imaginando, por exemplo, Gatito, Vitinho, Adrielson, Bastos, Alex Telles, Alan ou Danilo Barbosa, Marlon, Matheus Martins, Almada, Savarino e Tiquinho Soares. Esse time é mais do que suficiente para a gente fazer um grande jogo e confirmar a nossa classificação. Eu já acredito que o Botafogo está na decisão, mas é claro, sabendo que o Peñarol vai tentar usar daquela catimba de enervar o nosso time, de provocar uma confusão aqui, uma confusão ali, tentar de alguma maneira ficar em superioridade numérica. São várias as questões aí que o time do Botafogo tem que mostrar maturidade e frieza para lidar no desfecho dessa eliminatória. Mas não sei, eu tô com a impressão de que o Arthur não vai tirar os 5. É só uma impressão, tá? Deixando bem claro, não tem nada de informação. Mas pela fala do nosso treinador na última coletiva, ele está demonstrando que o foco dele nesse momento é a semifinal e ponto. Por mais que ele saiba que ele tem uma vantagem de 5 gols, que é uma baita vantagem, ninguém vai falar nada diferente disso,
Mas o pensamento do Arthur, nesse sentido, ele é muito simples e direto. Eu não posso pensar na final antes de fechar a semifinal. E é por isso que eu tô com esse sentimento de que a gente não vai deixar os 5 atletas pendurados de fora dessa partida contra o Peñarol lá. Talvez jogar um tempo de jogo. Ele pode ir com o John e de repente ser o único que vai a campo, conforme o Ricardo falou na nossa live de ontem. Pode, é uma possibilidade. O Barbosa eu acredito que não vai jogar, porque a chance do Barbosa tomar um amarelo é grande, né? A mesma coisa o Gregory. Agora o Igor Jesus, o próprio Luiz Henrique, eu tenho minhas dúvidas. Sendo muito sincero, eu tenho minhas dúvidas. Fiquei com essa impressão de que o Arthur Jorge não fica muito feliz e satisfeito, de repente, de ter que tirar 5 atletas importantes de uma vez só numa semifinal de Copa Libertadores, entendeu? Fiquei com essa impressão. Você ficou com essa impressão também assistindo a coletiva? Eu não sei se você chegou a conferir esse conteúdo, mas se não conferiu, dá aquele confere, porque é um ponto muito importante. É um ponto muito importante. Claro, é aquilo. O que o nosso treinador decidir fazer, ele vai fazer e tá tudo certo. Eu posso não concordar, posso não gostar. Eu, Vitor, colocaria uma equipe mista. Essa que eu falei aqui no vídeo. Repetindo. Gatito, Vitinho, Adrielson Bastos, Alex Telles, Alan ou Danilo Barbosa, Marlon, Matheus Martins, Almada, Savarino e Tiquinho. Esse 11, irmão, esse 11 bate de frente contra o Peñarol e ganha lá. Certo? Se jogar na intensidade certa, ganha lá. Mas eu não sei se o Arthur faria exatamente assim. Enfim, a gente vai ter que aguardar. Eu quero saber a sua visão sobre isso, deixando claro que o que eu estou falando aqui não é uma informação, tá? É uma impressão pela maneira como o Arthur buscou responder quando questionado sobre isso. Deixando claro que o pensamento dele é a semifinal, que ele não está pensando já numa possível final. Ele está pensando no agora e que ele precisa garantir agora, certo? Agora, Fogão, mudando o rumo aqui da conversa, fim de semana foi sensacional para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, vocês sabem disso. Vencemos o Red Bull Bragantino. Gol no final, olha o gol no final aí sendo favorável ao Botafogo dessa vez, né? E o Palmeiras ficou no empate contra o Fortaleza. E tivemos várias situações esquisitas nessa partida do Palmeiras, vocês sabem, né? Na rodada, inclusive, tivemos muitos lances questionáveis. A expulsão do Nenê, por exemplo, né? A maneira como foi a expulsão, o árbitro ofendido porque o Nenê fala: tô te perguntando, caralho. Ah, você disse, tô te perguntando, caralho, fiquei ofendido. Isso não é motivo para expulsar um jogador, né? Mas o cara fez isso. Tivemos também o pênalti para cima do Gerson, favorecendo o Flamengo. Tivemos o pênalti para cima do Flaco Lopes e o pênalti também em relação à mão do Pikachu. E o Palmeiras consegue mais uma vez, com 2 penalidades, balançar as redes. Tivemos o pênalti contra o Fluminense, que na minha opinião não foi nada. Enfim, uma rodada esquisita, né? E a CBF, pelo menos dessa vez, resolveu agir. Os árbitros de vídeo da partida entre Fluminense e Vitória, Flamengo e Juventude foram afastados. E na partida entre Palmeiras e Fortaleza, tanto o Ramon Abate quanto o árbitro de vídeo também foram afastados. Quanto tempo? Aí é um grande mistério. Mas pelo menos a CBF não fez vista grossa, né? Porque os erros foram tão esdrúxulos que não dá para simplesmente você ignorar. Não dá para você fingir que não aconteceu. Muito embora o Braulio Machado, que expulsou o Nenê por esse motivo completamente ridículo, ele não sofreu nenhuma retaliação, digamos assim. Pelo menos a informação que saiu foi do árbitro de vídeo da partida e não do árbitro em si. Eu sei que o Botafogo ganhou, abrimos novamente 3 pontos para cima do Palmeiras. E agora, passada a eliminatória da Copa Libertadores, a gente vai ter uma grande chance, cara. Uma grande chance. O Palmeiras vai entrar em campo contra o Corinthians na segunda, na Neoquímica Arena. Um jogo como visitante. Corinthians, que tem uma série de atletas pendurados para encarar o Cuiabá, é bom que se diga, tá? Uma série de atletas pendurados. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né? Um jogo dos desesperados, dá pra gente tratar assim. E o Botafogo vai a campo só na terça, no clássico contra o Vasco. Irmão, se o Corinthians fizer a boa, se o Corinthians na Neoquímica Arena pelo menos empatar, não deixar o Palmeiras sair vitorioso na sua casa,
e o Botafogo fizer a sua parte no Newton Santos contra o Vasco, nós podemos abrir 5 pontos no mínimo, considerando uma vitória nossa e o empate do Palmeiras. Se o Corinthians vence e o Botafogo vence, a gente abre 6. A gente abre 6, cara. Irmão, eu tô numa sensação de que a gente vai vencer Vasco e Cuiabá. Porque a gente vai jogar em casa, somos muito fortes no Newton Santos e tudo mais, né? E o Palmeiras vai deixar esses pontos pelo caminho. E a situação vai dar uma clareada assim, meu irmão. Sensacional. Se o Botafogo vence Vasco e Cuiabá, a gente chega a 70. A pontuação mágica, normalmente, gira na casa dos 75, porque nunca tivemos um vice com mais de 74. Se o Palmeiras contra Corinthians e Grêmio deixar ponto pelo caminho e o Botafogo fizer aquilo que a gente espera dele contra Vasco e Cuiabá, irmão, a situação fica muito bem encaminhada. Eu sei, a gente vai jogo a jogo, a gente só está conversando aqui. Mas o Botafogo precisa, claro, além de classificar contra o Peñarol, né, confirmar, colocar o seu nome lá na grande decisão, ele precisa fazer o seu dever de casa. Como visitante, o Botafogo é o melhor time do campeonato. Como mandante, a gente pode subir algumas posições, né? Deixa eu até olhar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro como mandante, ó. O Botafogo, nesse momento, tem a 4ª melhor campanha. Porém, ele tem um jogo a menos do que São Paulo e Palmeiras. Nós temos 33 pontos somados como mandante. O melhor mandante do campeonato é o Fortaleza. E assim permanecerá. Fortaleza tem mais 3 jogos aí para fazer em casa. Não perdeu nenhum. Tem 40 pontos somados no Castelão. Uma baita campanha do Fortaleza jogando no Castelão, né? Já o Botafogo, ele tem 33. Ainda tem 4 jogos por disputar na nossa casa. E a gente pode chegar a 45 vencendo todos os confrontos. Sempre lembrando que os confrontos do Botafogo em casa, a gente vai pegar o Vasco, o Cuiabá, o Vitória e o São Paulo na última rodada. Dá para somar uns 12 pontos nessa brincadeira, né? Se a gente fizer a nossa parte em casa, considerando a pontuação que a gente já tem, imaginando, tá? Botafogo venceu todos os jogos em casa. Fora de casa não arrumou nada. Bate na madeira, porque isso não é o habitual. Mas só vencendo os jogos em casa, a gente já chega a 76. Só vencendo os jogos em casa. Tá cada vez mais perto. E sabe o que é melhor disso tudo? Eu não tô um pingo ansioso. Eu tô só desfrutando. Claro que quando chega, por exemplo, o jogo contra o Peñarol na semana passada, eu tava naquela expectativa muito elevada, né? Mas quando eu penso em Campeonato Brasileiro, eu só tô desfrutando, porque o nível de consistência do Botafogo ele é tão surreal que eu não vejo motivo para ficar naquela ansiedade maluca. E como é bom você poder curtir uma reta final de campeonato super confiante nas capacidades e no potencial da sua equipe. Cara, como é bom. Irmão, é bom demais. Como é que você está se sentindo em relação ao Campeonato Brasileiro, Fogão? Quero saber a sua opinião. Destaco que na hora do almoço a gente não vai ter a nossa tradicional live. A live vai acontecer às 10 da noite, porque estaremos indo a Montevidéu, né? Eu, Digníssimo e Luna, vamos passear um pouquinho. O jogo é só na quarta, então a gente vai ter um tempinho aí para conhecer um pouco a capital uruguaia. E os nossos conteúdos aqui vão continuar normalmente, tá? Só deixando claro. Mas já fica esse aviso aí que a gente não vai ter a nossa tradicional live da hora do almoço, mas por um motivo nobre, estarei no ar, no avião, a caminho de Montevidéu. Beleza? Tô indo nessa, por hora é só. A gente se fala mais tarde, 10 da noite, aqui no canal. Fechou? Beijo no coração, uma ótima segunda e até mais tarde. Fui, valeu!